virar um Estado, durou muito tempo. Aí, eu concordo com a última coisa que tu disseste, foi quando se mudou para Brasília que a coisa, em certo sentido, se completou e começa o pós-colonialismo. Não sei se o mesmo termo que tu disseste. Bom, essa mesa foi de fato muito estimulante. Eu acho ótimo estar aqui ouvindo. E eu gostaria de começar um pouco por onde o Gustavo terminou, algumas colocações que eu vou fazer. Eu acho que de fato está na hora de, assim, pelo menos, restaurar algumas utopias. Eu acho que no nosso campo a gente está adotando, assim, cada vez com mais facilidade, a linguagem e os valores que provém do campo das ciências duras, a noção de produtividade, né? As palavras, para ninguém mais fala em elaborar, a gente fala em produzir. Assim, não é? A gente não elabora, a gente produz. A gente, assim, eu recebo e-mails assim, como é que é? Atenção, dia da captura do lápis, eu estive tremendo as o lápis era capturado para enviar os dados da produtividade do jogador. Isso é uma desgraça. E eu acho que é claro que isso indica uma certa hegemonia, né, no interior do campo científico nacional e internacional também, mas a impressão que eu tenho é que a gente desistiu de brigar contra ela. E mais, a gente está adotando para critérios internos, né, a competitividade que vai junto. E isso eu acho que é extremamente complicado. Eu gostei muito da tua observação sobre a solidariedade, né? Porque é de uma hipocrisia assim, absurda. Então, eu acho que eu gostaria de falar isso e também dizer, assim, também, na questão do colonialismo, né, que você se referiu, eu acho que uma coisa é olhá-lo do ponto de vista nacional, né? Você frisou. Outra coisa é pensar na analogia do colonialismo do ponto de vista interno, né? Que aí eu acho que nós continuamos coloniais como sempre fomos. Ou seja, a quem nós colonizamos, né? Quais são as grandes fraturas da sociedade nacional que, para mim, são absolutamente análogas à grande fratura dos países, né, centrais, metrópoles em relação às suas colônias. Eu acho que isso nós não estamos refletindo ainda o suficiente do ponto de vista do modelo pós-colonial. E aí eu acho que também vale dizer, que eu acho que a palavra de ordem, provincializar a Europa, que é o título daquele livro, daquele indiano que eu esqueci o nome, né, que é um título muito interessante. Exatamente. Ele quis provincializar morando nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, aí é uma forma específica de provincialização. Mas eu acho que é muito útil, eu acho que está na hora de começar a parar de falar de centro e periferia. Ou seja, realmente periferizar os centros, que também uma questão de atitude, eu acho. Assim, de adotar isso como ponto de vista. Né? Eu acho que está na hora de fazer isso um pouco. Bom, só para terminar, eu queria fazer uma observação que vai um pouco nessa direção, que eu acho que nós temos que realmente adotar uma atitude mais cosmopolita. Essa mesa é completamente cosmopolita. Foi por isso que ela rendeu tanto. Ela pôde falar de vários lugares, ou seja, ela quer dizer também que a antropologia, como os povos do mundo, né, e a vantagem da globalização é essa, tem que ter mobilidade e circulação. E eu acho que isso, para mim, é a grande utopia, assim, em termos de produção. E eu gostaria que vocês, principalmente Gustavo, respondessem um pouco se mobilidade e circulação assim, pode ser visto sob um prisma que não seja, né, de apoio a novos imperialismos, obviamente. Você pode dizer assim, quando chegar? Não, acho que chega não. Bom, eu queria primeiro dizer que gostei muito da mesa e, como eu
primeiro para dizer sobre o que eu não vou falar, que eu estou ouvindo, é sobre a questão de como é que é a avaliação da CAPES, como eu disse. Eu não vou falar sobre isso, mas eu estou ouvindo porque eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos diante de uma próxima avaliação e as questões que estão sendo postas, eu realmente estou anotando e quem sabe depois eu falo com vocês, mas a questão só, eu queria dizer que, falando da mesa, depois se vocês quiserem me perguntam o que quiser, mas agora senão é uma fala enorme. Da mesa é o seguinte, combinando aí, complementando ou opondo que o Gustavo e o Pedro falaram, que a gente tem, de um certo ponto de vista, se complementam, e de outro ponto de vista se opõem, né? Então eu fiquei um pouco bem interessada por essa questão, mas eu fiquei um pouco com a forma pela qual, a questão da internacionalização, Gustavo, a forma pela qual um nome, porque cunhar é cunhar, que realmente você de repente dizer pós-colonialismo, colonialidade, eu me lembrei do Sérgio Miceli, as palavras são importantes, então não é que às vezes a gente não faz teoria, às vezes a gente não dá nome às teorias, isso é uma coisa. E aí o nome do nacionalismo metodológico que você deu, esse nome que eu não gostei. Se eu sou a favor da internacionalização, para mim eu sou a favor do intercâmbio, eu sou a favor da circulação, sou de repensar as formas pelas quais as diferentes antropologias nacionais se relacionam, mas a palavra nacionalismo metodológico me lembra uma coisa muito unitária, quer dizer, se eu vou dizer, eu preciso internacionalizar porque eu estou no nacionalismo metodológico, eu falei, não é isso que nós fizemos. A antropologia brasileira não pensou a palavra, estou falando a palavra, cuidado do nacionalismo metodológico. Será que é isso que nós fizemos? Aí a resposta eu acho que está mais com o Pérez. Uma questão da diversidade muito grande, a politização, vocês dois muito falaram em política, eu acho que isso é muito parte da antropologia brasileira, politizar as questões. Eu acho que um pouco do olhar muito para a nação brasileira foi politizar as diferenças, politizar o poder, politizar a política. Então, isto é um nome que você pode dizer que caracteriza, eu acho, em grande parte a antropologia brasileira. A diversidade e a problematização das questões. Isso, para mim, é a antropologia brasileira. E a questão do diálogo e da internacionalização, do meu ponto de vista, são absolutamente importantes. Mas, eu realmente, quando me diz assim, eu só me lembro assim da antropologia mais básica, do senso comum. O internacional está acima do nacional, está acima do local. Então, quando a gente pensa isso, porque tudo nacional está baixo, gente, não pode. Aí eu acho que nós temos que pensar em ver que forma, eu acho que a antropologia, como é que a forma discute a questão da nação. É uma forma específica, a Marisa Beirano fez um trabalho muito interessante. A gente pode ver o contrário. A França começou tardíssimo a antropologia da própria França. Os Estados Unidos também. Então, porque politizaram um pouco esses espaços. Então, eu acho que isso seria fundamental a gente pensar que somos favoráveis à internacionalização, mas não somos favoráveis à crítica ou a dizer que no Brasil há um nacionalismo metodológico, porque isso é altamente depreciativo na escuta do ambiente. Eu não acho que você tenha dito isso, Gustavo, mas eu acho que faltou dar um nome mais positivo em relação à diversidade e a produção diversa, porque eu acho que isso caracteriza um pouco, digamos assim, eu fico pensando, o que é mais e o que é menos. Nós tivemos aqui de manhã a discussão sobre antropologia em Roraima. Eu estive lá, quer dizer assim, deu para sentir uma professora dizendo aqui os indígenas, a gente não procura fazer, a gente não procura objetos de pesquisa, eles vêm e pedem, por favor, façam pesquisa lá. Então, ou seja, mostra que a problematização é de tal ordem que eu acho que ali não pode ser um nacionalismo metodológico, é a diversidade étnica, é a diversidade de migração, é a questão das fronteiras. Então a gente não pode ter um nome que cunhe essa diversidade das antropologias brasileiras. E por isso que eu acho que a politização que você fez, Gustavo, em relação às outras antropologias e que o Pérez fez em relação às antropologias brasileiras, e ainda sob a ironia de que você é americano, achei interessante, né? Foram excelentes, acho que deu um debate muito bom. Salete, eu tive que sair, então não posso dizer, mas a discussão do campo da antropologia também foi fundamental.
E eu acho que questões sobre avaliação, antropologia e interdisciplinaridade são questões que eu concordo com o que foi dito, que nós não estamos pondo na mesa como deveríamos colocar. Vamos ter uma resposta sobre e abrir mais perguntas. A resposta nessa. Eu não vou responder por nenhuma, mas pelo menos tem algumas coisas que eu acho bem interessantes, provocações para pensar. Vou aproveitar também para lembrar dos estudiosos que foi estudar antes das datas que você sinalizou. Tem o George Zarvin, desde os pescadores do Golfo, que foi a tese de doutorado dele feita nos Estados Unidos por um brasileiro olhando a questão racial nos Estados Unidos. Só que ele não é da UNB, né? Ele é de outras instituições por perto. Tá bom, é interessante. Foi, por uma eu lembro quando eu resolvi que eu não iria fazer pesquisa em México, Peru, e iria vir para o Brasil fazer o meu professor co-orientador, Richard Shedell, né? Disse, você vai para aquela antropologia subimperialista, né? Ele com a visão peruana, muito marxista, de Mariátegui, desses tempos, né? É interessante, eu acho que essas coisas que você coloca sobre essa noção de uma antropologia que já nasce podendo se expandir de acordo com uma realidade internacional que trabalha discursivamente para adequar essa visão da antropologia é bem interessante, que até a interlocução dentro da América Latina é uma coisa que tem sido importante. Eu queria também essa coisa da criação das redes, né? Eu acho muito legal. Você pode ter um ingrediente se você tem uma certa qualificação, né? Isso já está definido. Se tem menos que isso, né? Você não pode. Então, solidariedade tem que ser hierarquizada. Agora, eu não concordo muito que dentro dessas solidariedades que ocorrem haja uma espécie de vontade que o seu parceiro não cresça tanto. Eu acho que realmente há uma ideia de que poderia fazer. Acho que é uma modificação de paradigma que ainda é incipiente e que pode ter essas hierarquizações internas, mas eu acho que é uma coisa que está criando a possibilidade para essas trocas efetivar não vai ser uma igualização, né? Mas pelo menos vai ser uma coisa que eu acho que esse interesse na criação das redes, etc., tem a contradição que você disse, mas talvez não é tão hierarquizante quanto sugere. Agora, eu acho que essas redes estão criando oportunidades, como também já criaram em termos de reconhecimento de múltiplas antropologias, né, nesse trabalho de formiguinha que Gustavo está fazendo com um reconhecimento até internacional, porque a gente trabalha na noção da sociabilidade das pessoas, né? Onde foi que eu vi você? Naquele jantar, quer dizer, a antropologia ainda é muito da cozinha, né? Desculpa referências que já me perturbaram de gênero quanto a isso, né? Mas é uma coisa de muita conversa, muito conhecimento. A gente conhece algumas poucas figuras. Eu lembro muito quando eu fui para uma premiação uma vez e ouvi as avaliações dos trabalhos a serem colocados na área das ciências humanas. Esse é um trabalho interessante, queria contar esse caso, ele tem um bom conhecimento. Aí terminava uma boa discussão dos trabalhos, depois dava uma valorização. Depois nosso grupo todo foi para o almoço. Eu tinha um trabalho para fazer, fui para
um computador que tinha na mesa do pessoal da área de tecnologia. Olha, a produção do fulano é 3,75, né? Esse outro tem 3,78. Tomara que a gente não chegue lá. Tomara que a gente não chegue lá. Tomara que a gente não perca todo o nosso conteúdo para pensar em como que a gente pode ser representado com dados institucionais. Porque é justamente esse aspecto da personalização das relações que faz com que a gente possa ter esse tipo de olhar que a gente tem. Eu acho isso muito, muito importante. Olha, eu falei muito de ir para a África. Antônio foi. E foi nessa mesma rede que eu falei. Falando sobre as redes, né? Olha, vejo que criou um olhar, né, em parceria, está ali olhando para fora. Né? Eu acho que a gente, quando estava conversando com o Gustavo aqui, a gente começou a olhar essa mesa, né, diversificada. Não é muito diversificada, não. É muito anglo-saxônico. Todos da mesma orientação, do mesmo clubinho de antropólogos americanos associados a desenvolvimento internacional, né? Incluindo um inglês adotado, Brian Roberts, né? Richard Adams, né? Eric Wolf, e a gente bota Indiana até no meio no trabalho. Quer dizer, a gente tem um conjunto de antropólogos ecológicos, econômicos, políticos, que estão olhando para o cenário internacional, não na visão simbólica, mas na noção de estratégias econômicas, políticas e ecológicas que estão aí, e a gente vai vendo um olhar que por isso que há tanta complementação, em vez de que discordância entre as coisas. Eu acho que, e depois quando Salete conta o percurso dela, eu acho que é uma demonstração de alguma coisa que quase todos nós poderíamos fazer os nossos percursos, um pouco como aquela fala maior produzida por Marisa, né? Sobre cada antropólogo conta o seu percurso e diz o seu desenraizamento. Não, mas eu sou de antropologia e pronto. É interessante, Salete poderia, né, poderia ser do Brasil, poderia ser do Rio. Né? Eu pensei primeiro nela como sendo de Wisconsin, depois eu soube que ela era de Paraíba. Era uma questão, essa globalização de todos nós, né, faz com que, por mais que a gente não queira se desfazer de algumas das raízes que a gente tem, a gente é forçado a trabalhar com essa multiplicidade das nossas formações. Eu acho que cria um certo otimismo sobre a possibilidade de a gente superar algumas das coisas que sistematicamente criam desigualdades e ampliar a possibilidade de interlocução. Mas a gente tem que ter voz para fazer interlocução, a gente tem que falar sobre as coisas que irritam e depois tentar ver como que a gente pode mudar-las. Né? Então, acho que esses comentários que eu tenho. Eu só, antes de começar, eu queria esclarecer uma coisa para o Perry, porque é um dado, sabe, Perry? Você mencionou o campo da antropologia no Brasil, e eu sou um dos editores, um dos organizadores daquele livro, e você mencionou o episódio da inclusão de 2 capítulos sobre Norte e Nordeste. E é verdade, eles não estavam previstos originalmente no projeto. Mesmo porque a gente pensava que não haveria uma subdivisão regional. Tanto que são os outros capítulos que se referem a regiões. Poderia haver uma antropologia do Centro-Oeste, do Sul. Né?
mas foi uma demanda específica. E surgiu, eu era presidente da na época, e por coincidência, o organizador do volume, mas não por coincidência, porque a ideia era um grande projeto que a CAPES bancou, né? Na época do arquivo. Mas não houve briga para incluir, não. Aí que está o erro. Não houve briga, não. Quando a Jane Beltrão falou, puxa, mas cadê o Norte e o Nordeste? Eu falei, se vocês quiserem, tá aqui, pode entrar no livro tranquilo. Eles entraram por último, é certo, mas não houve briga para entrar. Bom, eu acho que tem uma não sei como eu chamaria isso, talvez fica essa noção, conceito de categorização, que perpassa muitas das questões que foram levantadas e que tem a ver com distribuição desigual de poder. No espaço, na sociedade, na política, e que a gente precisa sempre explorar os limites dessa categorização, que é a de centro-periferia. Centro e periferia já foram criticadas N vezes. Com a globalização houve uma nova rodada de crítica, de que havia um rearranjo, que essas categorias já não eram tão boas, não é? Porque o que é periferia no centro pode ser, quer dizer, na verdade, o que é centro na periferia pode ser mais importante do que uma periferia no centro, e assim sucessivamente. Quer dizer, há uma geografia política que ela é muito mais fractal, para usar um outro adjetivo, também eu acho muito desgastado, do que a mera dualidade centro-periferia permite pensar. Então, mas é muito notável que mesmo os autores que criticam essa ideia de centro-periferia, no final eles recorrem a ela de novo. Eu desconfio de que seja devido ao seu alto poder metafórico de aludir a diferenças de poder. E as diferenças de poder, evidentemente, que elas existem e são estruturadas de maneiras bastante diferentes em contextos diferentes também. Então, eu não sei muito como sair desse dilema do centro e da periferia. Sei que é sempre importante a gente apontar os nossos descontentamentos, porque, evidentemente, que ao dizer que você está na periferia, você está assumindo uma espécie de déficit de poder e atribuindo um superávit de poder ao centro. Então, é isso, você fala, o reconhecimento. Né? A política das antropologias do mundo não é uma política de reconhecimento à la multiculturalismo, não. É muito mais uma política de interculturalidade. É de querer fertilizar o outro com o que você tem. E não de, olhe para mim e me reconheça e me benza como vocês também são importantes. Né? Voltando para essa questão de como é tão complexo, porque, na verdade, no mundo acadêmico tem muitas outras variáveis que precisam ser trazidas. Tem uma mais genérica que tem a ver com a assunção, não sei agora quem falou, acho que, não sei se foi a Chica, dos parâmetros das ciências duras. Por que você, Patrícia? É que essa é a história da inovação, né? A história da novidade. A universidade, às vezes, eu gosto de usar essa coisa de máquina, da máquina de produção de novidades. Né? Então, assim, é como que a cada momento você tem que ter alguma coisa nova para dizer, porque senão, isso é velho, isso está ultrapassado, isso não funciona mais.
as nossas disciplinas, que elas estão eminentemente coladas na dinâmica das relações sociais, da realidade social, as coisas vão mudando e a gente tem essa premissa de ir mudando junto, o que alimenta mais ainda essa fábrica das novidades, que as novidades podem ser feitas ou colocadas na mesa de diferentes maneiras. Por exemplo, a lá viajante, não é? Que é quem viaja, ouve a novidade lá fora. Guimarães Rosa já dizia, quem viaja é quem sabe, né? Porque vai contar as novidades. Na época lá dos Grandes Sertões, o cara pegava o cavalo, quando voltava ele ia contar aquele caos que ele viu na cidade grande, Belo Horizonte, sei lá o quê, né? Então, hoje a gente pode um pouco relativar isso por causa da simultaneidade de informações muito grande, mas mesmo assim ainda tem um pouco isso de que quem importa uma novidade antes de que alguém tenha importado, eu estou sabendo, você não está sabendo? Tipo assim, você está por fora, né? Então tem essa forma, que vamos dizer que é a forma mais rudimentar de criar novidade. E tem a forma que eu acho que é mais interessante, que é aquela do criador. As pessoas que efetivamente criam e apresentam novidade. Mas nós estamos muito presos, né, nessa, inclusive, por força cada vez mais imperiosa dos mecanismos de produtividade, do produtivismo que afora todos nós, e eu já estou entrando em alguma questão que foi trazida aqui também, pelo menos, eu acho que pela Patrícia, mas tem a ver também com o que a Aline colocou, né? Que muda o ritmo, especialmente para, todo mundo fala isso, para disciplinas como as nossas, né? Da produção. Produção não é só, você não chama mais de artigo, você chama de produto, né? Nós estamos praticamente afogados por isso, não somos somente nós, e começa a existir, olha aí a novidade, começa a existir um movimento chamado Slow Science, né? Que é como Slow Food, né? Que é uma reação a esse ritmo acelerado, não é? E você fica assim, eu tenho que publicar no periódico A1, eu tenho que publicar no periódico A1, eu tenho que publicar no periódico A1. Ah não, só publiquei 2 artigos no periódico A1, eu tenho que publicar 4. Né? E assim sucessivamente. Então, nós estamos, eu acho que em algum momento, esse modelo hiper acelerado vai bater no teto. Porque há um esgotamento, eu diria, físico. Não, mas o modelo vai bater no teto porque nós vamos bater no teto e nós vamos dizer assim, olha, não dá mais, esse jogo aí não é possível. Bom, então tem esse cruzamento aí que é um vetor extremamente forte que cruza com as questões institucionais que o Heraldo trouxe, né? Que, por outro lado, tem a ver com, por exemplo, que era algo que o Perry colocou agora no final, essa questão da expansão da antropologia brasileira, que ele colocou muito bem, acho até que, de certa forma, um viés crítico ao que eu falo, que a gente acaba tendo uma visão de crescimento, né, de progresso, então estamos nos expandindo. Ora, eu vejo a expansão da antropologia brasileira como vinculada à expansão do Estado Nacional brasileiro. Eu não acho que seja somente o fruto do meu labor e dos colegas que estão aqui, não. Tem toda uma mudança e uma transformação institucional no Estado Nacional brasileiro, a começar pelo aprofundamento da modernização do sistema das universidades públicas federais, do crescimento das agências de fomento como CNPq e CAPES, sem os quais nós não poderíamos dizer, vamos estudar a África. Por isso que eu falei, o Brasil tem condição de fazer isso, porque tem hoje um sistema que é estatal, né? E que tem outras implicações, quer dizer,
Quando você vai ver debates, por exemplo, que são debates muito candentes hoje nos Estados Unidos sobre acesso livre à publicação científica, os americanos estão atrasadíssimos nesse debate. Por quê? Porque lá eles estão nas mãos das grandes editoras científicas. Aqui não, toda a nossa produção é acesso livre. Por quê? Porque é tudo financiado pelo Estado. Não é? Então está tudo no cielo, grátis. Aí, enquanto eles estão lá se debatendo, puxando os cabelos em grandes brigas políticas do que fazer para ter open access da produção científica. Então, eu acho que a gente tem que ver isso num cenário histórico sociológico mais amplo, no qual nós vamos mudando juntos, como disse a Salete. Por isso que a gente começa a se preocupar com globalização, por isso que eu começo a me preocupar com certas tendências imperialistas de elites brasileiras, porque o Brasil é um global player. O Brasil não é, e tudo indica que daqui para frente não será, um ator inexpressivo, ele será cada vez mais expressivo. E nós vamos ter que nos acostumar com qual é esse nosso novo papel nesses cenários que estão por vir. Com relação à questão do colonialismo, do nacionalismo, etc., eu aceito sua crítica. Eu acho que você sabe muito bem que eu considero a antropologia brasileira uma das melhores antropologias do mundo. Então, assim, não tenho por que diminuir a antropologia brasileira, muito antes, pelo contrário, só tenho como elogiá-la pelos seus logros, né? Mas eu acho que há um problema de horizonte nacional, sim. Não é nacionalismo. Não é nacionalismo. Não é nacionalismo. É um problema que normalmente eu coloco assim, que a imaginação antropológica para na fronteira do Estado-nação. E eu não sei por que precisa ser assim. Eu não vejo nenhum motivo para que seja assim, e há muitos colegas que não vêm, saem do Estado Nacional Brasileiro e estão com a imaginação antropológica dedicada a questões que não tem nada a ver com nenhuma pauta brasileira. Por isso que eu comecei falando de pesquisas de brasileiros no exterior e não sobre brasileiros no exterior. Então, sobre a questão do colonialismo, evidentemente, Patrícia, o colonialismo está conosco. O problema é que é o seguinte, é a hipertrofia do argumento colonial. Entendeu? Então, na verdade, eu não falei uma parte muito importante, mas que é o seguinte, eu vejo, se vamos falar de colonialidade do poder, como o Quijano fala, eu acho que a gente tem que falar no mínimo de 4 tipos de poderes. A indigeneidade do poder, quer dizer, o poder dos indígenas que estavam antes de chegar, porque eles não podem ser desconsiderados. Eles estão estruturando a realidade, eles não são meros agentes passivos, eles têm agência. Não é? Então, eu chamaria a indigeneidade do poder, a colonialidade do poder, a nacionalidade do poder, porque nós não podemos desconhecer 200 anos de história nacional. Por mais que seja história nacional, dependente, etc., mas são 200 anos de formação de elites nacionais, queira você ou não. Então, a nacionalidade do poder eu agregaria por último, sem nenhuma hierarquia entre elas, a globalidade do poder. Então, na verdade, a grande questão metodológica teórica é entender as diferentes capacidades de estruturação de cada tipo de indigeneidade do poder, colonialidade do poder, a nacionalidade do poder e a globalidade do poder. Todas elas estão interferindo. A mesma coisa, não há precedência entre o internacional e o nacional. Não é? Eu sempre vejo como um espectro, eu até uso a metáfora do nível de integração de Oriente Tour, eu mexo nela, porque eu acho que ela é insuficiente,
você vai no local, regional, nacional, internacional e o transnacional, mas todos eles estão presentes e estão atuando de maneira simultânea. O dilema do antropólogo contemporâneo é compreender quem que está atuando mais ou menos em determinados cenários, mas que eles estão todos lá, estão, especialmente hoje, porque o poder do cenário transnacional também é muito importante. Eu não sei se eu respondi a todos. Geraldo, não, essa questão da unidade nacional pós-independência, não, eu estou muito ciente do que você colocou, né? Mas, não obstante, o que ficou depois foi isso tudo. Né? Então, houve realmente, e não estou diminuindo, né, resistências regionais, inclusive porque, se não me falha a memória, o Grão-Pará se associou a Portugal, né? Não queria se tornar independente. Então, não era, vamos dizer, um regionalismo que iria virar a lá América do Sul, onde o sonho bolivariano acabou se transformando em diferentes países. Não era, não queria se separar da metrópole. E, enfim, ainda bem que não prevaleceu, porque efetivamente seria um outro tipo de país se o nosso país tivesse ficado dividido. Que foi um vice-reino também, né? Do Maranhão e do Grão-Pará, mas durante muito tempo. Era um estado, uma colônia independente. Quando que havia o estado do Brasil, capital de Salvador, depois de Brasília, havia um estado. Primeiro do Maranhão, Grão-Pará, depois do Grão-Pará e Maranhão, depois do Grão-Pará e Mineiro, enfim. Era uma outra colônia. Isso. Chica, Cornélia, essa coisa da educação é fundamental. O Royal Anthropological Institute criou uma campanha e atuou junto ao Estado da Grã-Bretanha ativamente para inserir a antropologia, e é um processo que demora muito tempo, porque você tem que demonstrar, qualificar, junto ao equivalente ao Ministério da Educação deles, para colocar a antropologia como uma disciplina de segundo grau. Por quê? Porque eles viram que isso seria talvez a única maneira de você fazer com que ela sobrevivesse a um nível de ensino superior. Porque a gente desconhece, mas a crise da antropologia, por exemplo, na Inglaterra, é quase fatal. A Universidade de Manchester, que a Sarete estudou, um dos grandes polos da antropologia mundial, está correndo o risco de fechar o departamento de antropologia. Não é? Eles estão morrendo de medo por causa das reformas neoliberais, é esse o nome mesmo, que começou na Inglaterra com a senhora Margaret Thatcher e depois virou tudo produtivismo mundo afora, encampado pelo Banco Mundial, etc, etc. Não é? Vamos dar nome aos dois. De novo, tem uma onda extremamente conservadora na Europa, em particular na Inglaterra, que pode levar a isso. Que os colegas ingleses falaram, opa, não, antes, né, vamos descer um degrau, chegar aqui no segundo grau, para os caras dizerem, olha, não, isso é importante, porque lá na frente tem um aperfeiçoamento disso. Não é? Então, nós ainda não estamos nesse ponto. Acho que a política brasileira é muito diferente. Não é? Nós temos tido a sorte de ter governos de centro-esquerda num mundo cada vez mais à direita, ou então com lideranças meio assim que a gente ficou, o que é esse cara aí, né? E isso que está segurando nos últimos 10 anos, talvez mais, a gente pode até incluir. Estava debatendo com um colega meu mexicano, criticando o governo do Fernando Henrique Cardoso, e falou, os brasileiros, então um presidente como Fernando Henrique Cardoso fica criticando, então um presidente como Lula fica criticando, tem um dilema entre a Dilma e o Serra, fica criticando. Olha pra gente aqui no México, que
que antes de falar dos outros lugares, eu falei Campina Grande, Brasília, Recife, né? Que é muito interessante que Recife, Rio, Inglaterra, e aí eu não sei porque eu não falei nos Estados Unidos, porque quando você está falando de Wisconsin e tudo isso, mas eu acho que foi porque Gustavo falou tanto dos americanos aqui que eu falei que eu vou ficar longe deles. Não, brincadeira. Mas para colocar essa... Aí também eu estava essa semana vendo um programa que tinha de formação de lideranças. E aí a pessoa que chegou na empresa, a primeira, assim, chegou uma mulher e falou assim: um aviso para vocês, guardem bem essa palavra, global. Nora, global. Daqui por diante estamos falando da globalização e da localização. Então, essa questão que eu acho que é aonde, né? Se podemos falar da antropologia, né? Que está aí a nossa questão, não é? O local, né? Que volta ao centro, porque essa questão da diferença, do império, tudo isso, essas questões já estavam. Mas por que elas se transformam na ordem do dia dos trabalhos dos antropólogos? Essa questão de entender a diversidade, a diferença, as desigualdades. E aí, e assim dizendo, eu quero também dar uma resposta aqui, né? Quando eu falei que no centro em que eu fiz o doutorado foi uma cisão do departamento de antropologia, o Peter Oso, o Brian Roberts, que foram os dois. Comecei com o Peter, depois com o Brian Roberts, que foram do departamento de antropologia, formaram a sociologia. Exatamente as questões, né, para ampliar, né, quer dizer, essa questão. Então isso é muito interessante porque no período então, que eu estava lá, por exemplo, né, presenciei um bom encontro de Meyer Fortes com Peter Osley, né, que teve essa questão dos dois, né, apesar de todas as diferenças, mas o que eu quero dizer assim, é que era um problema, eu acho que era assim, como que ampliar. Eu acho que você tocou bem nessa questão agora, como é que ampliar o espectro, vamos dizer assim, o olhar, né, que naquele departamento tradicional da antropologia não estava ainda sendo permitido. Né? Eu acho que essa cisão, né, que foi por aí. Depois, a outra questão que eu queria falar aqui é sobre, né, quando, falando também eu acho que a Lia falou aqui um pouco da interdisciplinaridade, que é uma questão afogada, quer dizer, de que lugar a gente fala e quais são os nossos interlocutores de ciências, inclusive. A outra questão é o monitoramento, a ampliação da tarefa. Eu acho que essa não é algo que está fora. Eu estou lembrando de um seminário que Scott me convidou para falar sobre trabalho de gênero, e eu estava falando sobre as mulheres na produção de uva em Petrolina, que cada vez mais a tarefa é ampliada, os meios de controle, tudo isso. E aí a chefe do departamento falou: quando você falava, eu pensava que você estava falando de nós, não é? Que era um pouco, que era isso, cada vez mais, tudo bem. Conseguiu trabalhar mais, produzir mais caixas de uva, tudo bem, mas na próxima vez vamos aumentar um pouquinho mais. Então nós estamos um pouco nessa na vida, né? Quer dizer, conseguiu, como disse Gustavo, até o próprio sujeito, né? Eu produzi, né? Ele que estava falando, produzi 2 artigos em revista 1A, então eu preciso produzir mais, até a própria, né? Quer dizer, eu acho que essa questão da reflexividade, a gente pode pensar também, ao estudar os nossos objetos, da ampliação da exploração, o controle excessivo, nós também temos que pensar um pouco sobre isso, sobre a nossa própria experiência, a nossa própria vida. Eu queria também dizer um pouco aqui, eu não estarei nas outras mesas, peço desculpa, lamento bastante, porque eu vou estar fora, estou viajando amanhã, exatamente para estar com colegas latino-americanos que estão trabalhando sobre a questão do trabalho. Então, trabalhadores migrantes, por isso que eu não vou estar. Quando ele me convidou aqui, eu falei assim,
a véspera, num momento assim que eu estou aqui. Então eu peço mil desculpas, vou perder bastante. Online. Hã? Online. Rapaz, que queria fazer uma pergunta. Aqui eu acho que não sei. Mais alguma coisa? Então, dado a transição da voz, eu quero agradecer as grandes contribuições dos três membros da banca e da banca. Nesse mês de fevereiro e março, tem sido banca, mas na mesa. Então, eu queria que todos nós temos muito obrigado a eles, batendo palmas.